crônica é a transcrição para a página do jornal da conversa de bar. O cinema tem esse poder. Conto é como olhar no buraco da fechadura. Artes cênicas e um trabalho social está ainda em conflito. O riso distingue o homem de Deus. O jornalismo cultural é a mãe do jornalismo. As melhores ideias são o que a gente esquece. Ei! Poesia de Gesta. Manual do Podólatra Amador. Aventuras e leituras de um tarado por pés. A Planta da Donzela. Estes são alguns livros, alguns trabalhos do nosso convidado de hoje. Uma referência importante dentro da poesia contemporânea brasileira. Glauco Matoso. Tudo bom, Glauco? Certo, tudo Matoso? bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Glauco, vamos aqui, como sempre, fazer um perfil do nosso convidado e vamos começar, talvez, das origens do seu trabalho poético. O Glauco tem um trabalho que ficou importante, tem até uma edição comemorativa para marcar a presença do que foi o Jornal Dobrábil. Né? Certo. Estamos falando de anos 70, Os anos de chumbo. De chumbíssimo, Os aquela anos do coisa sufoco. do sufoco, né? E o Jornal Dobrável é meio uma gozação com o Jornal do Brasil, que era o principal jornal brasileiro na época, né? Era o jornal da classe intelectual. Né? Bom, aí tem o histórico é mais ou menos o seguinte: quem me vê hoje acha que eu sempre fui cego, mas eu tive um período na minha vida que eu enxergava mal, mas enxergava, porque eu sou portador de glaucoma congênito. Daí o seu pseudônimo, né? Ou heterônimo, como querem alguns, né? Mas o meu verdadeiro nome é Pedro e eu nasci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, morei alguns anos... Eu nasci... Nascemos, eu também nasci. Exato, somos todos mais ou menos periféricos, né? Então, morei uns anos no Rio, voltei para cá, né? E fui bancário, funcionário do Banco do Brasil, grande parte da minha vida. Também estudei biblioteconomia, me formei bibliotecário. Coincidiu que eu trabalhei na biblioteca do Banco do Brasil. Mas, paralelamente a isso, eu sempre fui poeta, escritor, ensaísta, letrista, que são coisas que não dão dinheiro, mas que a gente faz, alguns por gosto, outros por necessidade. No meu caso, era por uma necessidade imperiosa, porque eu precisava encontrar alguma válvula, né, que me compensasse o que eu estava passando. Eu sabia que iria ficar cego. A minha doença é exatamente a mesma do Ray Charles. O Ray Charles ficou cego já na infância. Eu fiquei cego totalmente depois dos 40 anos, mas eu já sabia, isso era uma crônica de uma cegueira anunciada. Né? Eu estive na mão de grandes especialistas, operei várias vezes, mas não tinha jeito. Então, isso me isolava dos outros meninos. Eu só lia muito gibi e depois lia muito livro, porque eu não podia andar de bicicleta, eu não podia jogar bola, eu não podia fazer o que o resto da molecada fazia. E, inclusive, fui discriminado por isso, porque numa periferia, um moleque que não faz o que os outros fazem acaba virando saco de pancada, vira o Judas da turminha, né? E isso também me marcou, porque foi uma experiência masoquista que eu interiorizei, né, e transformei depois num fetiche literário. Isso explica esse livro autobiográfico que você tem na mão, o Manual do Podólatra Amador, que foi reeditado agora depois de 20 anos. A primeira edição saiu em 86, agora em 2006 ele está sendo reeditado. Tal como aconteceu com o Jornal Dobrábil, que saiu em 81 e foi reeditado 20 anos depois, em 2001, pela Iluminuras. Né? O Jornal Dobrábil pertence à fase em que eu ainda enxergava pouco. Foi a época em que todo mundo estava fazendo alguma coisa alternativa nesse país, porque oficialmente não se podia fazer nada. Né? A ditadura cerceava a liberdade de expressão, então a nova geração tinha que usar canais alternativos, que eram o fanzine, não é? Eram os recitais em praça pública, eram as letras de rock que o pessoal cantava. Então, lembrando que o Dobrábil era uma produção sua. Completamente minha. Completamente sua, né? Então, o que eu fazia? Eu ficava lá no meu quartinho datilografando, porque o fanzine era totalmente datilografado, era uma coisa artesanal. Era uma mistura de grafite de banheiro com concretismo. Então, a poesia ficava toda anárquica e toda uma diagramação meio caótica, mas o resultado visual era uma coisa criativa.
E isso aí era só uma folha frente e verso, datilografada. Foi uma referência para muita gente, o Jornal Dobrável. É verdade. Eu mandava isso como carta, mandava para poucas pessoas, porque eram poucas cópias, mas repercutiu, porque essas poucas pessoas eram pessoas que formavam opinião, né? Eram grandes intelectuais, Quer dizer, Antônio Wise, não é? O Caetano Veloso, o Augusto de Campos. E aí se deu o início do impacto da sua poesia. Com Eu essas pessoas e daí para frente. Exato, foi uma espécie foi uma reverberação. Né? Para usar uma palavra do próprio Jornal Dobrável, foi um desdobramento desse trabalho que resultou na minha carreira literária. Porque aí depois que o país saiu da censura, a partir de 1980, quando o AI-5 estava terminando, aí a editora Brasiliense começou a publicar aquela coleção Primeiros Passos, que eram os pequenos livrinhos de bolso sobre assuntos específicos, né? E eu escrevi o que é poesia marginal e o que é tortura naquela coleção. Depois publiquei o Manual do Podólatra Amador, que depois se transformou em quadrinhos, com o álbum Glaucomix, né? Aí foram alguns livros que se sucederam. Teve o Dicionarinho do Palavrão, que é um dicionário bilíngue, inglês-português, português-inglês, que saiu pela Record. E, mais recentemente, esse romance, A Planta da Donzela, que é uma releitura da obra do José de Alencar. O José de Alencar, como todos sabem, ele é um escritor romântico, do período romântico. E a grande obra dele é a obra indianista, não é? O Guarani, Iracema. Poucos sabem que ele também tem uma literatura urbana, de cenário urbano. E esse livro, A Pata da Gazela, é um dos romances menos conhecidos e menos divulgados. Ele mesmo não dava tanta importância, ou até tinha medo do tema, tanto que ele publicou, na época, sob pseudônimo. Ele não queria revelar a sua verdadeira identidade. E era um livro que falava do fetiche pelo pé, né? Uma espécie de fábula da Cinderela, né? Modernizada para aquela época. Aí você reescreveu. Mas mesmo assim, era um livro ainda, uma história meio água com açúcar. Né? E eu queria uma coisa mais apimentada. Então eu fui obrigado a criar mais personagens e fui obrigado a perverter o caráter dos personagens que ele mesmo já tinha criado. Então o livro que era A Pata da Gazela se transformou em A Planta da Donzela, que é uma homenagem ao pé feminino, né? Tal como Alencar tinha feito, só que de uma forma mais apimentada. Mas eu diria sadomasoquista, porque eu importei da Inglaterra algumas coisas que aconteciam na época vitoriana, como aqueles clubes de flagelação, aquelas coisas meio loucas e violentas. Né? Agora, o outro livro, o Manual do Podólatra, já é mais autobiográfico. É uma espécie de retrospecto da minha carreira e o porquê do meu fetiche pelo pé. Glauco, você está falando assim da apresentação do Jornal Dobrável, e a questão do visual na sua poesia, né, do trabalho, na página, ela é muito importante, né? Você tem o apuro para isso, você sabe fazer, né? E, ao mesmo tempo, você tem né, a ausência da luz ou a ausência da visão para esse tipo de coisa. Aí é que está a grande contradição. A contradição total e absoluta e outra. E a possibilidade de você ainda continuar realizando um trabalho de qualidade, né? Isso tem várias explicações, né? Qual é a sua explicação do Glauco, né? Como é que o Glauco consegue executar esse trabalho? Então, na fase em que eu ainda enxergava um pouco, eu dependia muito das coisas visuais. Esse grafite, os quadrinhos, que eu fiz roteiro para quadrinhos, né? Muita coisa era ligada à visão. Agora que eu não tenho a visão, eu dependo da memória. Tudo tem que ser memorizável. Por isso que eu retornei a uma poesia mais metrificada, mais rimada, como é o caso do soneto. Né? Eu já fazia sonetos. Por exemplo, na fase do Dobrável, um dos meus poemas mais conhecidos se chama Speak, Sic, Tupinique, e dizia assim: Rebel without a cause, vômito do mito, da nova geração. Cuspo no prato e janto